Curso de Edificação Espiritual, Módulo 3, Aula 10. A oração. Item número 1. Orar é um ato de fé e de amor para com Deus. O amor expresso em diversas formas, gestos, palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade, toque físico, são diversas as formas de expressar amor. Expressar amor é a base de um relacionamento bem-sucedido. Assim também é com o nosso Deus. Ele deseja manter um relacionamento de amizade íntima conosco. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deus quer ser o nosso melhor amigo. Podemos compartilhar todos os pensamentos e aspectos da nossa vida com Deus, até as coisas muito simples. Isaías 65:24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. E Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. O estado em que nos encontramos diz respeito ao nosso relacionamento com Deus também. Ele se importa com as nossas dores, tristezas, lutas e desafios. Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus se importa conosco. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mais de Deus em nós pela comunhão. Temos a maravilhosa oportunidade da comunhão com o Senhor. Sua vontade é que não sejamos inquietos ou ansiosos, mas que estejamos na sua presença em espírito. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sinceridade é o que Deus espera ver em nós quando o buscamos. Jeremias 29:12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Item número 2. Tipos de oração. A oração em secreto. Mateus 6:6. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. A oração de concordância. Um irmão ora e todos concordam. É uma oração poderosa para a igreja. Mateus 18:18. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. A oração coletiva ou clamor. Todos oram ao mesmo tempo, num mesmo propósito. Atos 4:24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, Tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A oração sem cessar, no Espírito. É a oportunidade de, a todo instante, conversarmos com o Espírito Santo, que habita em nós, intercedendo em nossos pensamentos, orando em línguas, sendo edificados pelo Espírito Santo durante esta comunhão. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem continuamente. E Efésios 6:18.
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Item número 3. Orar é falar com Deus. Reconhecer primeiramente quem Ele é, o nosso Pai, o seu caráter de bondade e perdão. Jesus apresentou sinteticamente a sequência de oração, sendo reconhecimento, louvor e adoração, rendição da vontade, petição das necessidades, perdão dos pecados, pedido de livramento, encerrando com proclamações proféticas sobre o domínio de Deus nesta terra e na eternidade, conforme Mateus 6, do 9 ao 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A fé operante na oração. A oração deve ser cheia de fé, concentrada no fato de que Deus está ouvindo. Marcos 11, 23 e 24. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. O motivo justo. A oração deve estar alinhada à Bíblia, com a motivação correta de aprender a amar e agradar ao Senhor. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A oração deve perseverar. Apenas aquela oração que obedece à vontade de Deus deve ser perseverante, até a sua resposta. Tratam-se de pedidos que certamente combinam com a palavra de Deus, como os que se alinham às suas promessas, pedidos por salvação, cura, libertação, arrependimento, avivamento pessoal e para a igreja, visitação para a cidade, visitação para a nação. Romanos 12, 2. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Lucas 18, do 1 ao 5. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia a ele continuamente, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo e vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. O nome sobre todo nome. A oração que fazemos é no nome do Salvador, Jesus Cristo, porque Ele conquistou por nós o direito de nos achegarmos à presença do Pai. João 16, 23. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. E João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O Espírito Santo na oração. Devemos convidar o Espírito Santo para nos guiar na oração. Este é o segredo da oração eficaz, aquela que leva até o Pai a oração que Ele deseja ouvir. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Observação: se tivermos comunhão com o Espírito Santo, ele também nos guiará a falar corretamente quando estivermos em situações delicadas, como um confronto ou uma perseguição, conforme Mateus 10, 19 e 20. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Orar não é repetir uma reza. A integralidade do nosso ser, corpo, alma e espírito, devem estar envolvidos na oração, que jamais poderá ser algo mecânico. Fazer uma reza mecânica e repetidamente é religiosidade e nos afasta da presença de Deus e de saber a vontade de Deus, pois não completa em si o exercício do espírito e do intelecto, das emoções. Não é um culto racional. Mateus 6, 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Item número 4. Vencendo a inércia para orar. Precisamos de estratégias para dominar a vontade da nossa carne, que é a de descansar o nosso foco nas coisas terrenas e não orar. Aprendemos que o nosso espírito milita contra esta passividade, a fim de que tenhamos comunhão com Deus. Estratégias. Estratégia do tempo. Reserve tempo para orar. Numa agenda, despertador ou forma de lembrete. Você pode deixar uma Bíblia aberta num local estratégico para lembrá-lo para orar. Estratégia do local. Prepare um local apropriado para evitar interrupções durante a oração. Este lugar será o seu lugar secreto com Deus. Estratégia do coração sedento. Tenha em mente que o tempo de comunhão com Deus é falar e também ouvir, ser ministrado por Ele. Seja sensível, cante, leia a Bíblia, orando-a, escreva o que mais lhe chamou a atenção, escreva listas de oração, listas de intercessão, lista de sonhos. Segue uma sequência ilustrativa de oração, mas nada que engesse o seu tempo de comunhão. Seja guiado pelo Espírito Santo em primeiro lugar. Ele é o nosso guia prático da oração, conforme Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A lista ilustrativa é a seguinte: primeiro louvor e adoração, depois agradecimentos, arrependimento dos pecados, consagração da própria vida, pedidos, intercessão pelos outros, leitura da palavra e confissão da palavra. Agora é hora de verificarmos a fixação do aprendizado. Não despreze essa etapa. Bom trabalho. Esta foi a aula número 10 do curso de Edificação Espiritual, módulo 3, até a página 12.